Oi pessoal, então a gente está iniciando aqui a nossa aula 31 para o nono ano A na matéria de Geografia, aula 31 para o nono ano A na matéria de Geografia. E nós estamos aqui encerrando o nosso módulo 9, Ásia, China, superpotência emergente. Então lembra que o nosso objeto de estudo aqui é o continente asiático, certo? Então, ao longo do segundo bimestre, nós nos dedicamos ao estudo do continente asiático e de todas as suas particularidades, ou seja, de todas as particularidades que existem aqui dentro desse continente. E aí, nesse mesmo contexto, a gente veio trabalhando o nosso objeto de estudo do nono ano, que são as nações subdesenvolvidas. Então a gente vem se dedicando aqui a entender e a descobrir um pouquinho mais sobre o mundo desenvolvido, quem é e quem faz parte, né, do mundo desenvolvido e acima de tudo entendendo o que é ser subdesenvolvido. Então, chegando aqui no final do nosso módulo 9, a gente compreendeu que, da mesma forma como no primeiro bimestre a conceituação do que é ser subdesenvolvido foi uma tarefa árdua, porque várias eram as categorias, várias eram as considerações para a classificação de uma nação como subdesenvolvida. Aqui, quando a gente fala de continente asiático, nosso entendimento também cai nessa mesma dificuldade, porque tentar entender quem faz parte do mundo subdesenvolvido, falando de Ásia, é muito difícil. Quando a gente tá entendendo que nós estamos falando de nações majoritariamente subdesenvolvidas, e nós não vemos nações pobres, cria em nós um estranhamento. Cria em nós uma percepção que parece equivocada. Certo? E aí o que a gente está entendendo aqui? Que o continente asiático, ele engloba diferentes estilos econômicos, diferentes caracterizações do mundo econômico, e todas essas diferenças tentam viver em pleno equilíbrio dentro dessa sociedade, tentam conviver, acho que o termo melhor que a gente poderia colocar é esse, tentam conviver em equilíbrio. Por mais difícil que pareça, esses novos padrões econômicos, eles tentam conviver em um espaço de características e particularidades muito distintas entre si. E aí, nós, chegando ao final da nossa análise sobre China, nós caímos no mesmo entendimento, ou seja, que se em um continente a multiplicidade era gigantesca, imagina que, falando de uma única nação asiática, nós nos deparamos com esta mesma multiplicidade. Nós nos deparamos com esta mesma diversidade, que é o conhecimento sobre continente asiático, sobre China. Então, nós falamos aqui de uma nação que tem dentro da sua constituição, dentro do seu processo de formulação, uma multiplicidade. E esta multiplicidade, ela vem enriquecer essa sociedade que nós nos dedicamos a estudar. E aí aqui no nosso conteúdo final, nós chegamos ao fim aqui do continente asiático, falando de China e pontuando indústria. Pontuar indústria dentro da sociedade chinesa é algo muito complexo e muito novo, porque nós estamos falando de uma das nações
com o maior PIB do mundo, e essa nação não é capitalista, nós estamos falando de uma nação com um dos maiores parques industriais, e essa nação não é capitalista. Então, entender o modo de vida que essa nação escolhe aqui é muito importante para nós. Entender que a China, por mais que ela não professe, e o grande ponto é esse, mesmo a China não professando o capitalismo, ela não se deixa em nenhum momento de se integrar ao mundo capitalista e de mostrar a sua capacidade financeira. A China nos ensina uma capacidade financeira única, uma capacidade financeira particular à sua condição. Então a gente vai começar esse nosso vídeo, ou seja, começar o fim, né? Retomando o ponto de indústria chinesa, para a gente entender como que a China se integra ao mundo capitalista sem quebrar com os seus princípios ideológicos. A China, então, ela se integra ao mundo capitalista sem abandonar a sua ideologia, sem ir contra os seus princípios. Então, as indústrias chinesas concentram-se nas planícies orientais, com uma crescente tendência de descentralização. Atualmente, cerca de 43% do PIB provém da produção industrial. A indústria pesada, cimento, siderúrgica, metalúrgica, química, petroquímica e máquinas e equipamentos situam-se principalmente na região da Manchúria, com destaque para a cidade de Pequim, no Vale do Rio Azul. As cidades de Nanquim, Xangai e Wuhan. E no sul-sudeste, cidades de Xiamen. A indústria leve, como têxtil, concentra-se em Xangai, Pequim e Tianjin, centros tradicionais, e em Tsingtao e Xi'an, centros recentes. As indústrias alimentícias e artesanais encontram-se espalhadas pelo país. No final da década de 1970, o país foi aberto ao capital transnacional. O objetivo dessa medida foi modernizar e acelerar o setor industrial, o que se efetivou, pois a China passou de 23º PIB mundial em 1979 para o primeiro a partir de 2015. A abertura econômica criou as zonas econômicas especiais, regiões litorâneas onde a economia de mercado pode se desenvolver, inclusive com a participação de capital estrangeiro. Em consequência disso, a China se tornou o país que mais recebe investimentos internacionais diretos desde 1987, o que vem revolucionando seu sistema produtivo e industrial, modernizando sua infraestrutura e melhorando o padrão econômico nacional. Se abrir ao mercado internacional, então, possibilita uma aceleração nas condições financeiras dessa nação. Então a gente volta àquele ponto. A China, ela professa um tipo de ideologia único no mundo, mas mesmo tendo uma ideologia extremamente rígida,
ela não se afasta do mercado internacional. Ela não se distancia desse mercado. E aí a gente pode até, neste ponto, entender e compreender a riqueza da sua análise. Mesmo ela não professando ideologicamente o capitalismo, ela não deixa de se integrar ao mundo capitalista. Ela não deixa de se integrar ao mundo, ao mercado internacional. A grande questão é, ela não se distancia do mercado internacional, mas ela se encontra integrada ao mercado internacional. Não perdendo, e o grande ponto aqui, não perdendo a sua ideologia, não perdendo a sua essência. Ela não perde a sua essência, ela não se distancia da sua essência. Pelo contrário, ela permanece na sua essência, professando uma ideologia rígida, mas vivenciando uma economia de mercado. Em relação ao comércio externo, o país, que era o 32º do mundo em 1979, passou para o posto de primeiro exportador mundial, apresentando constantes superávit, ou seja, o ganho com exportações bem superior ao ganho com importações. Com isso, a China acumulou elevadas reservas cambiais, mais de 3,2 trilhões de dólares em março de 2018. Lembra, essa hegemonia, vamos pontuar assim, essa capacidade de exportação da China, ela está ligada diretamente aos elementos internos. Eu não posso falar das capacidades chinesas se não pontuar as riquezas internas desse território. Então, as disponibilidades de recursos minerais contribuem grandemente para que essa exportação seja superior à importação, ou seja, a independência mineral favorece nesse processo de exportação. Essa riqueza mineral que a China guarda dentro do seu território facilita esse vivenciamento econômico. A economia chinesa cresceu durante muito tempo, a taxa de cerca de 10% ao ano, graças à alta taxa de população interna, os elevados investimentos internacionais e o baixo custo de mão de obra. No entanto, essa economia ainda apresenta graves problemas tais como a má organização administrativa, insuficiência de infraestrutura, elevadas taxas de desperdício, baixa produtividade e altos subsídios fiscais. Todos esses problemas que a gente elenca aqui na China, eles estão vinculados ao processo ideológico. Porque se eu não tenho uma sociedade capitalista, eu não tenho uma sociedade competitiva. Se eu não tenho uma sociedade competitiva, os meus pontos de investimento, a minha objetivação de investimento, ela é muito particular às realidades. E muitas vezes esse pensamento particular, essa particularização das relações, me cria um distanciamento. Então, voltando, muitas vezes essa falta de organização social está na base ideológica que a China professa. Alguns problemas que serão solucionados a longo prazo, sim.
Outros nunca serão, porque o objetivo ideológico não condiz com o desenvolvimento de que o mercado deseja. Desde 2010, o governo tem controlado o crescimento econômico excessivamente rápido, reduzindo-o para a faixa de 6 a 7% ao ano. Paralelamente, privatizou mais da metade das 300 mil pequenas e médias empresas estatais. A meta é manter o controle de menos de 700 grandes estatais, consideradas estratégicas: petroquímica, hidrelétrica, telecomunicação, aeroespacial e material bélico. Aí a gente vê um pouquinho de política neoliberal. E aí a gente fala, mas isso não seria corromper com a ideologia comunista? Até a uma rápida análise a gente poderia dizer que sim, mas quando eu falo de uma sociedade que está se integrando a um princípio capitalista, isso não soaria como estranho. Pensar na privatização numa sociedade comunista. E aí, na tela de vocês aparecem aí as zonas econômicas especiais, as ZEs. Desde 1980 foram estabelecidas as principais zonas econômicas especiais da China, começando pela cidade de Shantou, Shanxi e Zhuhai, na província do Guangdong, e Xiamen, na província do Fujian. Além de todo o território da província do Hainan. Em 1984, foram abertas a investimentos estrangeiros outras 14 zonas econômicas especiais em diversas cidades de províncias litorâneas: Dalian, Guiyangdan, Tianjin, Yantai, Qingdao. E aí e aqui a gente tem várias províncias litorâneas onde foram abertas. Antes da gente continuar aqui, vamos pensar, por que foi em província litorânea? Por que eu não pensei em abrir uma zona econômica especial no interior do território? Por que eu decidi e escolhi abrir uma zona econômica especial no litoral? A escolha do litoral ela está ligada diretamente à facilitação do processo exportativo, a facilitação na exportação. Então, quando eu tenho uma zona econômica especial no litoral, a minha relação comercial com o mundo internacional fica muito mais fácil. Em 1985, o governo continuou a expandir as zonas econômicas especiais das cidades litorâneas para o interior, estendendo as áreas de economia aberta para o delta do Rio Azul, delta dos rios das Pérolas, triângulo das cidades Xiamen, Zangunzhou, Guangzhou, no sul da província do Fujian, penínsulas do Shandong e do Liaodong, além das províncias do Hebei e da região do Guangxi. Em 1990, o governo chinês abriu a nova zona do Pudong, em Xangai, e mais algumas cidades do Vale do Rio Azul, juntando-se à zona do Pudong e de Xangai, criaram uma contínua zona de abertura territorial. Em 1992, o Conselho de Estado abriu várias outras cidades de províncias interiores e de regiões autônomas. Em continuidade, foram criadas 15 zonas de comércio livre e 32 zonas de desenvolvimento econômico e tecnológico e 53 novas zonas de desenvolvimento industrial de alta tecnologia.
em grandes e médias cidades. Um ponto em comum a todas essas zonas são as facilitações com o processo de exportação. Não adianta eu ter uma zona econômica se eu não conseguir me integrar ao mundo internacional. Não adianta eu pensar em uma zona econômica se eu não conseguir integrar a minha produtividade com a economia internacional. Então as zonas econômicas elas se encontram na grande parte em áreas estratégicas onde o processo exportativo é mais facilitado, certo, pessoal? Então vai ficar para vocês fazerem o desafio da página 281, o em casa da 281 e 282 e o rumo ao ensino médio da 283 e 284, certo, pessoal? Façam a atividade e me enviem pelo aplicativo Vindimo. Tchau, pessoal, até o próximo vídeo. Tchau.